Opa! Tudo bem? Bom dia! É aula só para o sétimo A. É uma aula exclusiva só para o sétimo A. Se é do sétimo B, vai embora, vai lá para a tua classe, vai ver lá, tem outra coisa, tá? Essa aqui é exclusiva do sétimo A. E é a aula do dia 25 de setembro. O roteiro dessa aula vai estar no dia 2 de outubro, tá? Então, só para o sétimo A, tá? E é um monte de perguntas. Então, respira fundo. Lembrando que eu ainda continuo, eu estou agora ainda no quarto bimestre, tá? Então, 40. Quais são os tipos de empresas do Brasil? Tipo de empresa? Ai, grande, pequena? Não é isso daí, não. É a quem pertence essa empresa? De onde veio o dinheiro para fazer essa empresa, tá? Você pode ter no Brasil 3 tipos de empresa. Você pode ter uma empresa que pertence a um brasileiro. Se pertence a alguém, é uma empresa privada, né? Tua mãe, teu pai quer mexer nas tuas coisas, fala, não mexe aí que é propriedade privada, você é o dono, né? Então uma coisa privada é uma coisa que tem dono. Então algum brasileiro com o dinheiro dele, ele fez aquela empresa, né? Então pertence a ele, é uma coisa privada. Como ele é brasileiro, é uma empresa privada nacional. O dono é um brasileiro, tá? Então, geralmente são empresas que fazem coisas simples, tá? Por que fazem coisas simples? Porque no Brasil que não tem muito dinheiro, né? E a gente não tem tecnologia. Então, geralmente é uma empresa que faz assim, comida, roupa, coisa simples. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A Malharia Marabá, que faz o material, que faz o uniforme que vocês usam, né? O dono da Marabá é um brasileiro e faz roupa que é coisa simples. Que tecnologia que vai fazer uma roupa, né? Marabá é uma empresa privada nacional. A Antártica e a Brahma faz o quê? Refrigerante e cerveja, né? Comida, alimentação, né? São de brasileiro, empresa privada nacional. O Habib's, o Habib's, essa rede de fast food de comida árabe, né? Faz comida. O Habib's é de um brasileiro, é uma empresa privada nacional. Outro exemplo, Vente Silva, o ventilador que eu estou olhando aqui, que tem sala de aula. Vente Silva, a empresa é de um brasileiro, deve se chamar Silva, o cara, né? É uma empresa privada nacional. A Marabras, que vende imóveis, é de um brasileiro. Casas Bahia, é de um brasileiro. Cacau Show, tá? Brasil Cacau, são de brasileiros, tá? Então, a Casa Granado, aqui, ó, que faz artigo de higiene, limpeza aqui, tá? Que faz, por exemplo, sabonete, desodorante, né? É de um brasileiro, tá? É uma empresa privada nacional. Lembra que nesse caso, quando a empresa é de um brasileiro, é nossa, geralmente é coisa simples que não vai tecnologia, tá? Daí você tem um outro tipo de empresa. O dono não é brasileiro, o dono é estrangeiro. Ele é estrangeiro. E se ele é estrangeiro, geralmente é de país rico, gente que tem dinheiro e tecnologia. Tem inteligência, tecnologia, pesquisa científica para fazer coisa que aqui no Brasil não consegue fazer, né? Então fazem coisas mais sofisticadas, né? Coisas mais sofisticadas, coisas mais modernas, né? E é uma empresa que não é de um brasileiro, é uma empresa estrangeira que veio para o Brasil. Será que você lembra o nome? Lembrou? É uma multinacional. Uma multinacional é uma empresa estrangeira que se instalou no Brasil, tá? E geralmente faz coisa sofisticada. Então, por exemplo, qualquer carro feito no Brasil, qualquer marca que você pensar, é multinacional, não é brasileira. A Volkswagen é alemã, a Citroën é francesa, a Fiat é italiana, a General Motors é americana, a Toyota é japonesa, a Hyundai é coreana. Se você pensar em smartphone, se for Samsung, coreana. Se for, por exemplo, o iPhone, a Apple, é americano, tá? Então, geralmente, coisas sofisticadas, eletrônicos, tá? Automóveis, coisas de informática, de computação, geralmente não é empresa brasileira. Ela está no Brasil, mas pertence a um estrangeiro, tá?
Essa é de um brasileiro, essa é de um estrangeiro, tá? E faz coisa sofisticada. E também tem outro tipo, a Adidas é alemã, a Nike é americana, Coca-Cola é americana, McDonald's, Burger King, americano, né? A Nestlé da Suíça, a Bic caneta é francesa, tá? Por aí vai, tá? E uma empresa que é de um brasileiro, uma empresa que é de um estrangeiro, mas que está no Brasil, pode ter um terceiro tipo? Pode. É uma empresa que se chama estatal. É uma empresa que pertence ao Estado. É uma empresa que supostamente o dono é o povo brasileiro. Não tem assim um dono. O dono seria os 210 milhões de brasileiros. Então, uma empresa estatal é uma empresa do governo. E geralmente é a empresa que presta algum serviço, né? Pode ser uma estatal da cidade, do estado ou do país. Exemplo, uma estatal municipal da cidade de São Paulo pertence à prefeitura de São Paulo, a SP Trans. SP Trans faz toda a parte do bilhete único, né? De toda a parte dos ônibus, né? Metrô. SP Trans é uma estatal municipal. Uma empresa estatal do governo do estado de São Paulo. Então pertence ao estado de São Paulo. Um exemplo é a Sabesp. Sabesp é a que capta água, limpa a água e transporta a água. Você abrir a torneira, tem água na sua casa, que recolhe o esgoto, trata o esgoto. Toda a parte de águas aqui que é a Sabesp é uma estatal do governo do estado de São Paulo. E uma estatal, uma empresa do governo do Brasil inteiro, do país inteiro. Eu te dou dois exemplos: o Correios, né? Também Sedex, que é uma empresa federal, pertence ao Brasil todo. E outro exemplo é a Petrobras. A Petrobras, que também é uma empresa federal que pertence a todo o Brasil, tá? Então, uma empresa de um brasileiro, uma empresa estrangeira que está no Brasil e uma empresa que pertence ao governo de uma cidade, de um estado ou do país inteiro, que é o Brasil. Difícil ou fácil? Tranquilo, né? Vou apagar aqui agora e eu vou para a segunda pergunta. Quais são os setores da economia? Essa pergunta aqui é a 41. Se fosse aula normal, com certeza essa eu falaria: gente, põe asterisco. Você tem que saber, tá? A 41 seria uma pergunta que tem asterisco. Os três setores de economia. Respira. O primeiro setor, você fala que é o setor primário. Por que é o primário? Ele é o primeiro, né? Ele é o fundamental. Sem ele você não tem mais nada, né? O setor primário é o que mexe com a natureza. Então você vai pegar alguma coisa que a natureza oferece e transformar para ganhar dinheiro. Então, por exemplo, o setor primário, um agricultor, alguém que planta comida, algodão, café, sei lá o que, ele trabalha no setor primário, porque você plantar é natureza. Um pecuarista, um cara que cria galinha, frango, boi, porco, ovelha, ele está criando animais para tirar o leite, o couro, a carne, né? Natureza, né? Zona rural, tá? É setor primário. Um minerador, um cara que vai lá com uma brincadeira, tira lá o ferro, o ouro, prata, tudo, né? Carvão, ele está mexendo com a natureza. O minerador é primário. Um pescador, setor primário. Um madeireiro, o cara que vai na selva, corta as árvores para produzir madeira, primário. Um apicultor, o que é um apicultor? Um cara que cria abelhas, né, para pegar o mel, para pegar o própolis, né, a geleia real, né, setor primário. Um seringueiro, o cara que se embrenha na Amazônia para tirar o látex da seringueira para fazer borracha natural, é um extrativista, né, setor primário. Então, tudo que você mexe com natureza, tudo que você mexe com matéria-prima é setor primário, tá? Daí você tem o setor secundário. Setor secundário vem depois, né? É o que mexe com
indústria. Não importa qual é a indústria. Pode ser uma indústria de coisa ultra moderna, que nem um supercomputador. Pode ser uma indústria de coisa bem babaca, que nem papel higiênico e palito de dente. Não importa se é indústria babaca ou sofisticadíssima. Se é indústria, é setor secundário. Então, aqui só tem um único exemplo de profissão, que é o operário. O operário é o cara que trabalha numa indústria mexendo nas máquinas, né? Aí a minha mãe trabalha numa indústria, ela é secretária. Se ela não mexe com as máquinas, não é operária. O meu pai trabalha numa indústria e ele mexe lá com os computadores. Se não mexe com máquina, não é operário. Aí, o meu tio trabalha numa indústria, ele é o faxineiro lá, não é operário. Aí o meu irmão trabalha numa indústria e ele mexe lá com as máquinas. Aí sim, é o operário, tá? Então, se é indústria, é setor secundário e só tem uma única profissão de exemplo, é quem mexe com as máquinas lá, é o operário, tá? E tem o terceiro tipo. Você imagina qual que é o terceiro tipo? É o terciário, né? O terciário é tudo que envolve comércio e tudo que envolve prestação de serviços, né? Então, por exemplo, comércio, tudo que tem a ver com loja é terciário. Então, o cara que é o dono da loja, o comerciante, né? A pessoa que te atende, o comerciário, e também tudo que é serviços. Nossa, prestar um serviço. Um professor, ele está prestando serviço, está ensinando você, tem que pagar o professor. Um médico, ele está tratando de você, prestando serviço. Cabeleireira, ela está cortando o seu cabelo, prestando serviço. Faxineira, está limpando a sua casa. Pintor de paredes, está pintando a sua casa. Um pedreiro, está reformando para você, tá? Um motorista de ônibus, motorista de Uber, motorista de táxi, um motoboy, um pedreiro, um pintor, um encanador, um eletricista, um bancário, um gerente de banco, uma pessoa que arruma televisão, aparelho eletrônico, uma pessoa que arruma computador, um professor de inglês, professor de dança, um jogador de futebol. Ele está prestando a você um serviço, ele está entretendo você, te dando lazer, né? Um ator, um cantor, ele está prestando um serviço, ele está entretendo você, tá? E, nossa, tem tanto exemplo. Se você vai numa loja, todo mundo que trabalha naquela loja mexe com comércio, né? Setor terciário. Um atendente do McDonald's é terciário, ele está numa loja, é comércio, né? Um professor, um advogado, um arquiteto, um faxineiro, um cara que é um técnico de televisão, tá? O cara da net que vai na tua casa instalar a TV a cabo, o cara que vai desentupir o esgoto da sua casa. Isso tudo é prestação de serviços, tá? Então, para o setor primário, secundário e terciário. Primário, mexe com a natureza, atividades no campo. Secundário, mexe com indústria, só tem um exemplo, operário. E terciário, é tudo ligado ao comércio e prestação de serviços, tá? Agora eu vou te explicar uma coisinha importante. Vou até mudar de cor, tá? Olha no Brasil, setor primário trabalha 19% dos brasileiros. Setor secundário no Brasil trabalham 21%. E setor terciário no Brasil trabalham 60%, tá? Presta atenção agora. Sétimo A. Quanto mais gente trabalhar no primário, mais pobre é o país. Se esse número aqui do primário for um número bem alto, significa que todo mundo mexe com a natureza e com matéria-prima, é um país pobre. O país depende de vender comida e matéria-prima, minérios, né? É tipo o país africano, porque país pobre não tem nem indústria nem comércio, né? Eles dependem de pegar coisa da natureza para ganhar dinheiro, né? E quanto mais gente no terciário, quanto maior foi o número do terciário, mais rico é o país. Porque para um país ter bastante gente no terciário, as pessoas têm que ter dinheiro para comprar as coisas, comércio,
E as pessoas têm que ter dinheiro para pagar o serviço e fazer uma faculdade, estudar para ser capaz de prestar aquele serviço. Um professor tem que estudar para ensinar, um engenheiro tem que estudar, um arquiteto, tá? Um matemático, um físico, um químico, tá? Um engenheiro, tá entendendo? Então a pessoa tem que estudar. Então o setor terciário envolve ter dinheiro para comprar as coisas do comércio e você estudar, tá? Se você olhar o meio do Brasil, é que não está muito mal não, hein? Dá uma olhada. A grande maioria dos brasileiros, ó, setor terciário. Lembra que é bom? Setor primário, ó, é pequeno no Brasil. Então, se você olhar o do Brasil, ó, setor primário 19% dos brasileiros, secundário indústria 21%, né? E terciário 60%, o Brasil não está tão ruim assim não, hein? O Brasil tem números de pessoas que trabalham nesses setores que lembra bastante de países que são ricos, hein? Então a pegadinha do malandro, tá? O Brasil é um país emergente e a maioria dos brasileiros estão no setor terciário, o que é muito bom, que mostra que o país não é uma porcaria, né? Tudo bem? Sabe o que é bom da videoaula? Você pode parar e ver de novo, né? Daí indo para a próxima pergunta, agora vem as curtinhas, rapidinhas. Vou apagar essa bagunça. Faz de conta que é uma aula normal. Normalzinho. Apaguei. Mini perguntas, tá? Agora é a pergunta 42, atacado em varejo. Seres humanos, atacado. Você vai comprar e você vai vender em grande quantidade. Então você vai, por exemplo, na Chocolândia e você compra uma caixa com 30 potes de maionese Hellmann's, tá? Para que você vai querer 30 potes de maionese Hellmann's? Se você tiver uma lanchonete, você vai querer, né? Então se você compra em grande quantidade 30 potes de maionese, é atacado. Mas você também pode ir na Chocolândia e comprar um pote de maionese, que nem eu compro, Hellmann's, né? Se você comprar um pote só, é pouquinho, né? Se você comprar em pequena quantidade, é o varejo. Então, grande quantidade, pequena quantidade. Grande é atacado, pequena quantidade é no varejo. Então, você vai, por exemplo, numa loja, você compra 2 cuecas, varejo. Você vai numa loja, você compra 500 cuecas, para quê? Para você revender na sua loja, né? Atacado. Você vai lá numa fábrica e você compra uma máquina de lavar, varejo. Você vai lá na fábrica e você compra 50 máquinas de lavar, atacado, tá? Sabiam disso, gente? Então, atacado, grande quantidade, varejo, pequena quantidade. Quem não sabia, aprendeu agora, tá? Daí tem importação e exportação, que é a pergunta 43. Presta atenção que tem aluno no terceiro médio que erra isso, hein? Importação, interno, interior. Tá entrando ou tá saindo? Interno, interior, importação, tá entrando. Então é o que o Brasil compra. É alguma coisa que está vindo de fora e entrando no Brasil. Então, importação, você importar um produto, é quando o Brasil compra alguma coisa. O Brasil importa aparelhos eletrônicos do Japão. O Brasil importa carvão mineral do Canadá. O Brasil importa remédios contra câncer da Alemanha. Então, importação, você compra, o produto vem de fora e entra no Brasil, tá? E exportação, externo, exterior. Externo e exterior é dentro ou fora? Fora, né? Vai para fora, sai do Brasil. É o que o Brasil vende. Externo, exterior, vai para fora. É o que o Brasil exporta. O Brasil vende, o Brasil exporta café, o Brasil exporta açúcar, o Brasil exporta soja, o Brasil exporta minério de ferro, né? Então, geralmente o Brasil compra, ele importa produtos sofisticados e geralmente o Brasil exporta, o Brasil vende
coisas mais simples, né? Comida, matéria-prima. Brasil, né? Triste, né? Sabia disso também? Tem aluno terceiro médio que troca isso aqui, hein? Não vai trocar. Tem que saber isso aqui, tá? Não vai confundir. Daí 44, inflação. É uma coisa que vocês, da geração de vocês, mal conhecem. Mas seus pais, gente da minha geração, a gente conhece. Inflação é quando os preços sobem fora de controle. Todo dia o preço de uma coisa sobe, tá? Então, por exemplo, o Brasil, a partir dos anos 70, 80 e começo dos 90, pergunta para o teu pai e para tua mãe, você ia comprar alguma coisa? Hoje, essa caneta custava R$1. Você ia na semana que vem, R$1,50. Você ia daqui a 3 semanas, R$5. Você ia no mês seguinte, R$32. As coisas subiam todo dia. Então você ia comprar um produto qualquer no mercado, nesse sábado você pagava tal preço. Você voltava no outro sábado, era um preço maior. Os preços eram o tempo todo remarcados, os preços não paravam de subir. Por que isso acontecia? Porque o dinheiro perdia o valor, porque a economia estava indo mal. Se as coisas sobem de preço é porque o dinheiro está perdendo o valor. Se antes com R$100 você comprava uma cesta básica, na semana seguinte com R$100 você não consegue comprar nem mais meia cesta básica. Quer dizer que a sua nota de R$100 perdeu o valor. Isso é inflação. Isso é péssimo. Pergunta para o teu pai e para a tua mãe. Eu vivi essa época. Quando tinha inflação, nos anos de 1980, que eu era adolescente, minha mãe e meu pai recebiam o salário, eles iam no mesmo dia no Carrefour aqui da Anchieta, que é velho, iam lá e eles faziam compra para o mês inteiro. Minha mãe chegou até um quartinho nos fundos fazer uma despensa, ela encheu de prateleira e comprou um freezer, porque ela fazia toda a compra do mês naquele dia que saiu o salário. Ela comprava comida para o mês inteiro, comprava tipo 20 quilos de carne e guardava no freezer, porque se você fosse fazer a mesma compra na semana seguinte, em vez de você gastar na compra toda R$1.000, na semana seguinte você ia gastar 1.900, porque perdia o valor. Então tudo que você queria comprar, você tinha que comprar na hora. Se você deixasse para depois subir o preço, tá? E é um horror, você não consegue planejar a sua vida. Quem conseguiu acabar com a inflação, que era o nosso dinheiro perdendo valor o tempo todo, não valendo nada, foi só em 1994, com o Fernando Henrique Cardoso. Ele era ministro da Economia do presidente Itamar Franco e ele criou o Plano Real. A partir desta data, o dinheiro do Brasil, que tinha chamado Cruzeiro, Cruzado, o dinheiro passou a se chamar Real, Plano Real, né? E R$1 passou a valer $1. R$1, $1, dinheiro forte, né? E ele botou ordem no Brasil, acabou com a inflação. Deu tão certo que em 95 teve eleição, ele foi candidato e virou presidente do Brasil, tá? Ele foi presidente do Brasil 2 mandatos, tá? Depois dele veio o Lula, que ainda manteve a economia funcionando tudo. Depois veio a Dilma, que fez um monte de besteira. Daí veio o Temer, que tentou arrumar. E agora o Bolsonaro, que pelo amor de Deus, tá? Periga a inflação voltar para o Brasil de novo, tá? Pergunta para o teu pai e para a tua mãe, lição de casa. Pai, mãe, como que era quando tinha inflação? O preço? Pergunta para eles, tá? Vai ver que eu não estou mentindo, tá? Então, hoje, graças ao Henrique Cardoso, em 94 ele melhorou a inflação. Hoje a inflação do Brasil não passa de 4% ao ano. Em 1989, fundo do poço, a inflação do Brasil chegou a 1.800%. Uma coisa que no dia 1º de janeiro de 89 custava R$1, no dia 31 de dezembro custava R$1.800, tá? Isso é inflação e é péssimo. E a última coisa, depois de 45, é recessão. O que é recessão? Recessão é quando tudo de péssimo acontece com a economia de um país. É quando o dinheiro perde o valor, inflação,
a economia não consegue segurar o rojão, então começa a demitir um monte de gente, então vem desemprego, e mesmo demitindo um monte de gente, um monte de empresa não aguenta e quebra, vai à falência. Então o dinheiro não vale nada, as pessoas ficam desempregadas e as empresas quebram, fecham. Caos total na economia, né? Isso é a recessão. O Brasil também já passou por isso, tá? O Brasil teve recessão de 1979 até 1993, tá? Essa recessão só acabou quando o Henrique Cardoso, em 94, ele fez o Plano Real, tá? E daí a economia do Brasil não conseguiu andar, tá? Todo país que está com recessão, então tem que dar um jeito de recuperar a economia do país, que as fábricas voltem a funcionar, recontrate quem está desempregado e o principal, fazer o dinheiro não perder o valor, tá? Quem consegue fazer isso só é político bem competente, que não é o caso do Bolsonaro, e daí vê o que vai acontecer. Tudo bem, 7º A? Rapidinho, porque é tudo numa aula só, tá? Será que deu muita coisa? Deixa eu ver. Ah, joia, 26 minutos. Até a próxima, 7º A. Bye!